Você sabia? Você já passou por uma turbulência num avião com luzes piscando, pessoas gritando e objetos voando pelo corredor? Sabe como é assustador? Agora imagine que, após essa turbulência, o avião se estabiliza, pousa normalmente, e alguém informa que se passaram 37 anos. Parece ficção científica, não é? Mas essa é uma das histórias mais misteriosas e comoventes da aviação mundial. Era um dia comum de verão, 2 de julho de 1955. O céu estava limpo, o clima era perfeito. Tudo indicava um voo tranquilo. O voo 914 da companhia Pan Am partia de Nova York com destino a Miami, levando 57 passageiros e 4 tripulantes. Muitos ali iam de férias, sonhando com o mar e o sol da Flórida. O início do voo foi absolutamente normal. Nada parecia sair do controle. Mas então, o inesperado aconteceu. 3 horas após a decolagem, o avião sumiu dos radares. Sem nenhum aviso, sem sinais de emergência, sem pedido de socorro. Simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. As autoridades entraram em pânico. Forças navais, aeronáutica, equipes de busca e resgate foram mobilizadas. O Oceano Atlântico foi vasculhado por dias e semanas, mas não encontraram nenhum destroço, nenhuma mala, nenhum corpo, nem a caixa preta. Era como se o avião tivesse sido engolido por um portal invisível. O caso foi encerrado como um trágico acidente aéreo. As famílias receberam indenizações. Os nomes das 61 pessoas foram gravados na história como vítimas de um voo perdido. Mas a dor da incerteza, essa nunca passou. Porque a ausência sem explicação dói mais que a própria morte. Mas Deus conhece os tempos. E às vezes, Ele permite que o impossível aconteça, para lembrar que não somos donos de nada. Porque, 37 anos depois, em 21 de maio de 1992, algo inacreditável aconteceu. No aeroporto de Caracas, na Venezuela, o controlador de voo, Juan de la Corte, trabalhava em mais um turno comum, até que, de repente, um ponto estranho surgiu no radar. Um avião apareceu do nada. Mas não era uma aeronave moderna. Era um Douglas DC-4, modelo antigo, da década de 1940. Intrigado, o controlador tentou contato. O rádio chiou. E uma voz, nervosa, respondeu: "Aqui é o voo 914 da Pan Am, com destino a Miami. Temos 57 passageiros e 4 tripulantes." O sangue gelou. Como assim? Aquele era o voo desaparecido há 37 anos. Como ele ainda estava no ar? Como ninguém o detectou antes? Juan informou: "Senhor, vocês estão em Caracas. E a data é 21 de maio de 1992. Houve um silêncio assustador. Do outro lado, o piloto demorou a responder. Disse que o plano de voo previa o pouso em Miami no dia 2 de julho de 1955. O mundo deles não existia mais. E o medo tomou conta de todos. O aeroporto se mobilizou. Equipes de segurança foram acionadas. A pista foi isolada. Quando o avião pousou, o caos aumentou. Mas antes que alguém pudesse se aproximar, o piloto gritou no rádio: Não se aproximem, vamos embora agora." E sem esperar autorização, ligou os motores e decolou novamente. O avião desapareceu no céu. Mais uma vez, como se o tempo estivesse sendo dobrado diante de nossos olhos. Caças venezuelanos tentaram seguir a aeronave, mas nenhum sinal foi detectado, nenhum traço, nenhuma explicação. Até que horas depois, o impossível aconteceu. O voo 914 pousou no aeroporto de Miami. Sim, 37 anos atrasado. Funcionários correram para a pista, mas o que viram parecia uma cena de filme. A aeronave era exatamente a mesma dos anos 50. Os passageiros não haviam envelhecido um único dia. Ainda usavam roupas da época. Seus documentos estavam intactos. Era como se tivessem saído de 1955 direto para 1992. Como isso aconteceu? Por onde esse avião andou? Por que ninguém envelheceu? As perguntas surgiram como fogo em palha seca, e não havia respostas. Só choque e mistério.
A tripulação e os passageiros foram interrogados por horas e mais horas. Ninguém sabia explicar. Era como se para eles tivessem passado apenas 3 horas de voo. Nada mais. Enquanto aqui, foram 37 anos. Essa história lembra muito a série Manifest, não é? Um voo que desaparece e retorna anos depois, e seus ocupantes não envelhecem. Mas aqui, os fatos vieram muito antes da série existir, e as coincidências são, no mínimo, perturbadoras. Terá sido uma viagem no tempo? Um buraco de minhoca? Ou um teste secreto de manipulação temporal? Até hoje ninguém sabe ao certo. Mas existe uma explicação. Muitos veículos de mídia abordaram essa história ao longo dos anos. Diversas teorias da conspiração surgiram, mas uma investigação mais profunda levou à origem de tudo: um tabloide americano chamado Weekly World News. Esse jornal é conhecido por publicar histórias fictícias e satíricas misturando verdade e invenção. Foi ele quem publicou em 1985 o primeiro artigo sobre o voo 914, dizendo que ele reapareceu 30 anos depois. Depois, publicou mais 2 versões, mudando datas, locais e até fotos da aeronave. Ou seja, a origem dessa história está numa publicação de entretenimento, não em um relatório oficial. Mas como toda lenda urbana, ela se espalhou como fogo. E até hoje, muita gente acredita que algo realmente aconteceu. Alguns dizem que o piloto teria deixado cair, ao abrir a janela da cabine, um pequeno calendário de 1955 na pista de Caracas, como um vestígio do passado. Será? Pode ser apenas uma história inventada, ou talvez um encobrimento. Vai saber. Mas uma coisa é certa: o mistério mexe com o nosso imaginário, porque nem tudo precisa ter explicação racional para ser impactante. Às vezes, o que mais marca é aquilo que não podemos provar, mas também não conseguimos esquecer. E você? Acredita que essa história é só uma invenção? Ou que talvez o governo esteja escondendo algo que desafia as leis da física e do tempo? E lembre-se, nem tudo o que parece loucura realmente